noite a todos e a todas e a todes, né? Estamos começando aqui esse evento, esse encontro. O homem tematiza o homem, a escrita masculina no século XXI. A gente tem aqui como convidados os escritores Maurício Salles de Vasconcelos, o Felipe Souza, o Lucas Miyazaki e o Marcelo Ariel. Eu, Ana Paula, estou fazendo a mediação. E hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, são 19h38, na plataforma Google Meet. Esse evento faz parte das atividades do LAPIS, Laboratório de Criação Literária da USP. Bom, antes de começar o evento, eu queria falar de como que ele começou, né? Ele começou até a partir da leitura de uma carta da Ana Cristina César para Elô, do dia 28 de 11 de 1980, que ela escreveu o seguinte: então, virei pesquisadora do assunto mulher, catando bibliografia, achei uma livraria só disso, e pelo menos meia dúzia de livros inteligentes, todos batendo em literatura. Estou lendo inglesas e americanas, tanto que já começo a achar que o assunto não é mais esse. Quente seria homem. Então achei até uma antologia esperta, onde homem tematiza ser homem, o que não acontece muito. Queria dar um curso sobre esse assunto. É verdade, né, que muitos eventos, até hoje, né, giram em torno desse assunto. Existe uma escrita feminina, o que é uma escrita feminina, né, como se a escrita masculina fosse universal, né? Então, por isso hoje eu queria conversar aqui com vocês, né? 4 escritores biologicamente dados como homem, né? E talvez tecnologicamente também, para devolver para vocês essas perguntas que já me fizeram algumas vezes em eventos, né? Agora está um silêncio, não se fala mais muito disso, mas queria recuperar, porque isso também é um tema que percorre a minha pesquisa, né? Existe uma escrita masculina? Como que é, se ela existe, como é escrever como homem no século XXI? Mas antes de lançar essas provocações para vocês, eu queria colocar outras, né? A Marguerite Duras fala em Boas Falas que só a mulher escreve. Mesmo quando o homem escreve, ele escreve como mulher. E ela também conta que durante as cruzadas, quando os homens partiram para as batalhas, as mulheres ficaram nas aldeias, com as crianças e os animais, e elas conversaram com as luas e as árvores, e teriam desenvolvido uma linguagem própria. Quando os homens voltaram, não conseguiam compreendê-las mais, e por isso elas foram chamadas de bruxa, né? Nos anos 90, outra filósofa não, né, porque Marguerite não se apresenta assim, a Luz Irigaray, desculpa, eu não sei pronunciar o nome dela em francês, mas se fala assim em português. Ela, num evento, né, Homens e Mulheres, qual a diferença? Ela apresenta uma pesquisa com crianças, jovens e adultos, que propuseram que eles escrevessem uma frase com a palavra com. Os homens, eles escreviam assim: eu escrevi com uma caneta, eu vim para a escola com minha bicicleta. Já a tendência da mulher seria escrever assim: hoje à noite eu vou sair com meu namorado, ou eu sempre vou morar com você. Enquanto os homens privilegiam os seus objetos, as mulheres privilegiam o eu com outra pessoa, né? Outro teste dessa pesquisa era que se você pedir para homens e mulheres de diversas idades escreverem uma palavra, uma frase com a palavra avec, né, com, né, o homem colocaria assim: eu vou com os meus amigos, eu estou com os meus amigos, né? Já a mulher falaria: eu vou com o meu namorado,
com o meu namorado. Então, aí ela observa que tem duas coisas, que nessa escrita, nessa linguagem masculina, mesmo quando se coloca o com, é sempre o mesmo gênero e é em grupo, enquanto a mulher é o sexo oposto e em dupla, são dois, né? Helene Cixous tenderia a concordar com elas, né? A masculinidade muito centrada no falo e que qualquer coisa desestabiliza, né? O homem seria muito contido, muito cerrado, muito binário, né? O gozo da mulher já é mais fluido e mais disperso. A mulher seria mais aberta, mais porosa, mais atravessada pelo outro, mais relacional, o que é essencial para o escritor, né? Por isso a Marguerite fala que só a mulher escreve, né? E a Valeanas também, né, acreditava que a virilidade é uma qualidade feminina que foi usurpada pelos homens, né? Em outra mão, a gente tem a Monique Wittig, que era tão lésbica que já acreditava que não era mulher, né? O Paul Preciado também propõe que a gente fuja desses mundos de determinações heterocentradas, né? Todas essas questões levam a gente a perguntar: a mulher existe? E aí, uma outra pergunta mais óbvia é: o homem existe? Se a mulher existe, o que é a mulher? E se o homem existe, o que é o homem? E ainda pergunto: vocês são homens? Então, agora a gente está aqui, né, companheiros de trincheira dos campos literários, né? Todos os autores aqui têm textos teóricos e literários que percorrem o tema da masculinidade, né? Talvez de forma mais direta ou indireta, né? Então, queria apresentar aqui os participantes, né? A gente tem o Maurício Salles de Vasconcelos, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Vive em São Paulo desde 2005, é poeta, tem inúmeros livros publicados, sendo o mais recente desde os anos 2000, Minha Vida, né? No campo da narrativa, foram editados nos últimos 2 anos Disco Dublê, Braulio Pedroso, Novela da Noite, ambos de 2018, e Popstar, em 2019, com o pseudônimo Tete Conrado. Como ensaísta, autor, entre outros títulos, de Rimbaud da América e Outras Iluminações, Espiral da Terra, Poéticas Contemporâneas de Língua Portuguesa, Jean-Luc Godard, Histórias da Literatura, e a Vital Ronel, A Questão, o Escândalo, a cultura test drive. Bom, Maurício tem publicado bastante, essa lista aí já cresceu desde então, né? Ele dirigiu 4 vídeos, tem 2 roteiros cinematográficos inéditos, escreveu e encenou muitas peças e performances, compôs conjuntamente com o músico erudito Marco Siqueira a ópera Estefônica, livro Telefone Rua, a partir da obra filosófica de Vital Ronel. Bom, a gente tem aqui também o Felipe Souza, é bom que dá uma cenadinha. É escritor e mestrando em criação literária pela USP, mesma universidade onde graduou-se em Ciências Sociais. Publicou o livro de contos Enquanto o Infarto Não Vem, e o romance Curriculum Vitae, né, pelo qual foi selecionado pela Bolsa de Fomento na 2ª edição do edital de publicação de livros da cidade de São Paulo. Participou ainda das antologias Curvo de Rio e Carne de Carnaval. O Lucas Miyazaki, né, nasceu em 1994 em São Paulo, é autor do livro Elefantes e de Celular Kitnet Rua, ambos de poesia, além do romance Catálise e das narrativas Rádio Silence, e História de Como Voltei ao Seu Lugar, publicadas no meio digital. Ele também é dramaturgo e foi um dos fundadores da Dramofagia.txt, laboratório voltado à escrita de peças. É autor das peças Não Ela, O que é Bom Está Sempre Sendo Destruído, Incubações de Sonhos e Tremor em Eldorado, todas encenadas em São Paulo. Também colaborou com traduções e diversos ensaios sobre arte escrita em revistas como Modo de Usar
Enfermaria 6, Ruído Manifesto, Cisma e outras. Em âmbito acadêmico, desenvolveu pesquisas voltadas à literatura latino-americana contemporânea. E o Marcelo Ariel, que nasceu em Santos em 1968. Marcelo, você vai precisar me atualizar a sua bio aqui, os livros estão faltando, né? É poeta, performance e dramaturgo, é também autor dos livros Tratados dos Anjos Afogados, O Céu no Fundo do Mar, Conversas com Emily Dickinson e Outros Poemas, A Segunda Morte de Gilberto Helder, Teatro Fantasma ou Doutor Imponderável contra o Onirismo Groove, Retornaremos das Cinzas para Sonhar com o Silêncio, com o Daimon no Contrafluxo, entre outros. Bom, vamos começar a conversar, então, alterando a nossa ordem aqui, pelo Marcelo Ariel, que tem um compromisso depois do nosso evento, né? O Marcelo Ariel, né, foi até uma conversa que a gente teve antes desse evento, é bom colocar que ele fala que a masculinidade não é um tema central na obra dele, né? É isso, Marcelo? Eu vou começar lendo do poema do Thomas Transtomer. Thomas Transtomer. É assim, firme é um haiku, né? Ou um haikai. Firme roxinol, do fundo pode crescer. Somos disfarces. Firme roxinol, do fundo pode crescer. Somos disfarces. Somos disfarces, né? Eu não vejo, inclusive, distinção entre o roxinol e a árvore. Eu acredito, né? Acredito não, eu sinto, né? Porque tem a questão da BIOS e tem tudo que envolve a BIOS, né? Os disfarces, vamos pensar assim. Eu imagino que não há mais gênero, compreende? Eu até estava conversando com um amigo meu poeta, um dia desse, o Luiz Serguilha, e a gente comentando, né? Pô, Serguilha, a psicanálise tem um problema, né? Ela é binária. É tudo centrado nessas polaridades, né? Castração, tudo isso. E para mim, eu não acredito, não tenho nenhum tipo de senso de realidade. Para mim, não existe um senso de realidade, né? Senso assim, que a realidade é uma coisa que a gente vai tateando e tem várias camadas de sonho, né? Até a gente talvez retornar uma percepção das bios todas, né? Dos vários, né? E das várias. Eu acho que a linguagem não chega a tocar no real, é muito difícil acontecer isso, mas ela tem a sua poeticidade e talvez até na poeticidade ela onirize as coisas, né? A gente talvez transforme o mundo num sonho acordado. E eu também tenho muita convicção de que não há gênero dentro do sonho também. O sonho é uma espécie de explosão de imanências, inclusive. A minha vida ela é metade ou mais da metade sonhada, e ainda mais com essa percepção de colapsos, né? De crises extremas, justamente das classificações, né? Crises das religiões, laicas ou não, e eu considero que os gêneros também são uma espécie de religião, entendeu? Como a economia também é uma religião, precisa dessa polaridade, né? Como a guerra também é uma religião, precisa da polaridade, né? Eu coloco as coisas nesse âmbito, né? Tentando torcer um pouco a linguagem. Então, eu acho que vivemos um hibridismo, assim, que já foi suave e hoje ele é feroz. Inclusive, hibridismo com diversas camadas da finitude e da infinitude, né? Infinitude para dentro, quer dizer. Já que o campo de imanências é sonhado para mim, né? Então, eu não acredito em gênero, acho que nós estamos vendo uma... Eu estava vendo o vídeo um dia desse, o vídeo é o autor da Arte de Amama e também é o autor do Metamorfose, né? Então, esse vídeo da Metamorfose é o que, para mim, que prevalece. Eu acho que nós estamos vendo contínuas metamorfoses, o tempo todo. A gente se segura nesse barquinho furado aí da identidade, enquanto que é um barquinho que vai se convertendo também num barco de água, compreende? E é um barco bêbado também, né? Eu acho interessante essa zona de indeterminação, e nós estamos entrando nela, né? E vivendo com muita força essa zona. Eu acho que ela é uma zona que é uma emanação da BIOS também. As BIOS estão vendo um processo de comunicatividade muito forte com o entorno. Nós estamos cada vez mais vivendo nossas BIOS.
elas são potências, assim, da alegria, eu acho. Uma coisa que eu aprendi muito com o Maurício, que a arte é uma expressão da alegria de viver. Na obra dele a gente encontra isso, uma poeticidade das forças de comunicação, das forças musicais dessa bios, vamos dizer assim. Sempre é uma coisa, um dado do mundo de fora, que produz um entusiasmo e uma mistura. Então, aprendi isso dando a obra do Rambo, a obra do Maurício, preciso conhecer a do Lucas, a do Felipe e a da Ana Paula, eu cheguei a ler alguma coisa, e quando eu leio vocês, há essa mistura. Para mim, quando eu estou vendo, sei lá, quando eu estou lendo a Virginia Woolf, ouvindo a Sarah Vaughan, né? De algum modo eu vou misturando com a Sarah Vaughan. Eu não acho que existe que a origem determina um fechamento. Eu acho que a origem determina um nomadismo. Então, eu discordo da Marguerite Duras nesse sentido. E tem até o livro do Robert Graves, né? A Deusa Branca. É um livro interessante, que essas teorias que tentam... Ele vai nesse caminho do Haas, né? Mas ele comenta do alfabeto das árvores, né? Dessa linguagem primordial que é inaugurada por esse percurso na floresta, né? É um percurso imanente, mas é um percurso que também acontece com as polaridades de complementação, né? E de mistura. Eu acho que quando a mão esquerda e a mão direita são o corpo, compreende? Eu não concebo como mão esquerda e mão direita. Eu concebo como uma espécie de mistura, né? E eu estou tentando cada vez mais que a minha mão esquerda seja a mão esquerda mesmo e seja o corpo direito também, seja uma espécie de mão direita do lado esquerdo e a mão direita seja uma mão esquerda do lado direito. Eu tento fazer a mão direita desaprender também. Então, essas polaridades que a gente vê no corpo, elas são misturas também. Eu não acho que as coisas se dão dentro de um território fechado, um território fronteiriço, né? E as fronteiras estão cada vez mais apagadas para mim, principalmente as fronteiras entre gêneros, né? Claro que existe. O eu tem a sua importância, você constrói para depois abandonar, é como uma casa que você constrói para abandonar, né? E esse eu, ele precisa dessas polaridades no início da sua existência, né? Mas é uma casa que vai crescendo o mato, entrando mato dentro dela, construída dentro de uma árvore, compreende? Eu não sei se nós vamos nos separar da floresta, eu vou percebendo cada vez mais que é uma floresta de dentro, que encontra uma floresta de fora, que o corpo, quanto mais eu penso o corpo por dentro, eu vou sentindo que os órgãos não têm um eu, e talvez nem gênero possuam. Talvez nem a trompa de falópio, nem o pênis possuam um gênero, compreende? Na minha visão, né? Já que não possuem um eu. Tem uma função. E na função a gente determina nesse catálogo de polaridades, né? Funções que são para a direita ou para a esquerda, para o centro ou para trás ou para frente. São movimentos, não são gestos. Eu acho que os órgãos produzem gestos. Agora, esses gestos também são sem nome. E eu até imagino que futuramente nós vamos desintegrar o rosto cada vez mais, chegando em rostos abertos, né? Em códigos abertos, que não em lugar de nomes. Eu penso que, de algum modo, a gente tem algo a aprender com essa dimensão aqui, né? Algorítmica, já que ela tem ritmo dentro dela, esse rítmico, né? Do algoritmo, esse ritmo do algoritmo é um ritmo que vai cada vez mais, primeiro, esquadrinhar essas polaridades, né? Esquadrinhar essas formas, esses disfarces. Mas há algo nesse disfarce que ele não alcança, entendeu? E nosso aprendizado é justamente com o inalcançável, com o inominável, né? Com o desconhecido, com vários, de um poeta que me foi apresentado também pelo Maurício, que é o João Vários, né? À medida que a gente vai vivendo, a gente vai se tornando vários. E esse vários é que é interessante. Então, você perguntou, você é homem? Você é mulher? Você é negro? Você é branco? Eu imagino que existem funções, momentos, né? Em cada momento há um tipo de gesto e um tipo de manifestação em que eu sou, de algum modo, misturado com algum aspecto da floresta, com algum aspecto de uma certa necessidade e desejo que é criado ali, compreende? Que é criado nesse momento. Então, nesse sentido, eu digo que há dias em que eu sou uma árvore, há dias em que eu sou mulher, há momentos em que eu sou completamente uma pedra, por exemplo, compreende? Ou uma caneca de café. Eu não vejo, eu estou tomando café e há uma mistura, né? Eu sou muito partidário do Zen, entendeu? Parece que é meio humorístico falar isso, mas o humor é uma forma de conhecimento elevado.
uma grande forma de filosofia para mim, o humor, né? Porque a cada momento eu percebo que nós estamos vivendo vidas que, ao mesmo tempo, elas vão se tornando cósmicas e também vão partindo para o subatômico também. A gente vai tendo essas emanações, esse gesto, essa dança, essa coreografia do macro e do micro dentro de nós. Fica difícil falar em identidade, né? Falar em circunscrições. Mas claro que no campo da comunicação acontece a mistura. Existe o entremeio. Óbvio que eu me movo, a gente se move, a gente habita um entremeio, né? Um lugar, né? Que é um movimento em que há um vazio. Então, eu diria que hoje eu sou um partidário do vazio, da criação do vazio, até do desejo pelo vazio, e desse movimento de mistura. Então, eu diria que esse sou é fechado dentro de uma espécie de marca, compreende? Eu acho que esse sou é aberto para sinais, e esses sinais vão me puxando para gestos que vão me desfazendo em misturas. E essas misturas compõem para mim que é um grande hibridismo, né? Compõem um desconhecimento de mim mesmo e dessa bios que está dentro de mim, e compõe uma transmigração, uma migração entre migração. Eu me sinto muito como, e eu sou filho de ciganos, né? Como um ser que vai cada vez mais se tornando wind, vento, compreende? Vento misturado com outros seres, né? E eu não estou nem interessado nem um pouco em fazer defesa de qualquer tipo de fechamento em relação ao ser, né? E eu, claro, nego completamente Heidegger nesse sentido, não interessa nem um pouco a metafísica do ser, eu não acho que o ser serve para tudo, a hora de não ser é que é boa para mim, e nesse sentido é isso, porque tem um koan zen que diz que do mestre Huinen, né? Que diz que quando o pássaro nascer, é preciso destruir o pássaro, né? Ele falou que não há pássaro no ovo, e depois não há ovo no pássaro, depois não há pássaro nem ovo, só o voo. É um koan, né, do Zen. E o voo é fechado ou aberto? É a pergunta do koan, né? Todo koan é uma pergunta, né? Nós já estamos vivendo até um koan nesse momento das nossas vidas, né? Coletivas, né? Claro que existe um eu social, um sócios, né? Um eu que tem funções, um eu que é um eu tipo fogo fato, né? Eu entro num banco, quando entro num banco, aquele eu artificial criado para entrar no banco só existe ali. Esse eu econômico, né? Vamos dizer assim, que é muito efêmero, que eu acho que nem sei se vai continuar existindo na medida em que passarem os séculos, né? Enquanto que o eu musical, o eu que se mistura com os sons, né? Que vai se preenche, preenche todas as coisas, depois some, desaparece completamente, se funde com o invisível da música, né? Esse eu também é interessante. Então, o Hélio de que dizia, né? O que eu faço é música. Então, é nesse sentido que eu acho importante a gente se tornar cada vez mais sinfônico, entendeu? Cada vez menos regente, cada vez mais música, né? Eu digo regente porque o maestro reduz a música a um documento, né? Ele tem que decompor, traduzir a música. Eu não estou muito interessado em ser ser uma espécie de ente tradutório, entendeu? Estou mais interessado em ser um ente sons, né? Músicas, né? Como dizia o Coltrane, né? O Coltrane dizia que tocava para se desaparecer na música. Então, o que tem isso a ver com a identidade, né? Então, é isso. Eu não concebo isso que você falou, o gênero. Para mim, isso está desaparecendo e, com o desaparecimento do gênero, primeiro como conceito, e depois toda a estrutura criada em torno desse gênero vai ruir também, como já está ruindo, eu acho, né? Já entrou água nessa estrutura, né? Polarizada, né? Binária. Nós estamos vivendo uma crise do binarismo também. E é uma crise também do masculino, porque ele é, no polo binário, né? Do polo das guerras, ele é o elemento, né? Vamos dizer assim, o polo A e o polo B, né? O que sustenta o binarismo hoje é a violência do Estado, né? Vamos dizer assim, desses estados fixos, né? Uhum. O exército, tudo isso aí deve cair junto. Então é isso, a minha resposta é essa. Não acredito que a escrita tenha gênero. Eu acho que escrever, inclusive, como não humano é interessante, queria escrever como animal. Cada vez mais me interessa escrever como animal, entendeu? Entrar em outras possibilidades de uso da linguagem, para fora dela, na borda dela, nos limites dela, tensionar a linguagem ao máximo,
eu considero tudo que eu escrevi antes são tateamentos de cego, né? Nessa direção que eu estou falando para vocês agora. E eu vejo como problema. Mas quando eu sonho, eu já sonhei que era uma onça. Tem uma expressão que eu estou usando muito nos meus poemas recentes, que é jaguar-orquídea. Jaguar-orquídea, entendeu? Então eu ambiciono me sentir, eu me sinto, né? Como um jaguar-orquídea, compreende? Só que disfarçado disso aqui que você está vendo. E eu queria ser a Billie Holiday, sabe? Sabia que desde pequeno eu queria ser a Billie Holiday, né? Pelos dois momentos, eu queria ser a Billie Holiday, depois eu queria ser o Ney Matogrosso, e depois eu queria ser a Clarice Lispector. São os momentos que aconteceram na minha infância. Boas escolhas. Eu tendo a concordar com você, e recentemente tenho feito essa pergunta também, se eu sou mulher, né? E apesar de concordar com você e de começar a me questionar se eu sou mulher, eu tendo a buscar escritoras e diretoras, eu me identifico mais com essa linguagem. Aí isso me provoca esse conflito, né? Então, se o gênero não existe, por que eu estou procurando esse tipo de leitura, né? Como se o ser da mulher fosse universal, né? Ou não, ou que, na verdade, o que interessa é esse devir, orquídea, onça mesmo, né? Eu queria... uma coisa bonita, você falou uma coisa muito bonita, porque é possível que nesse mundo binário eu construído toda uma maquete, né, uma grande construção e superestrutura que é binária, né? E eu acho que há polos menos visitados, né? Há polos opaciados, compreende? Há uma espécie de dark side of the moon aí, né? Nessa história do binário também. Então, é um polo que, na verdade, vai corroendo o outro, vamos dizer assim, né? Esse é um mundo assim da política como a gente vive hoje, a força de lei, entende? Mas é isso, com a queda do mundo binário, você vai encontrar mulher em tudo que se fizer mulher. Eu queria aproveitar, então, a conversa e chamar o Maurício para comentar e para também falar, né, sobre o seu ponto de vista, né, que também tem essa pesquisa da masculinidade que se expressa em várias obras, né, engata essa conversa, Maurício, o que você teria a dizer para a gente? Está sem o áudio? Pronto. Não há ponto de vista, na verdade, porque o espaço da escrita é esse espaço de revelação metamórfico, não é? A início existia a escrita que foi codificada e legada e produzida por homens, não é? Depois a mulher começa a ter uma atuação histórica e isso vai inseminar os escritos, não é? E nós temos todo um patrimônio incrível deixado pela escrita feminina, não é? Mas, na verdade, isso fortalece, não é? Na medida em que houve um feminismo e se passou por uma feminização do mundo, rumo a uma erotização que se dissemina cada vez mais, não é? Nessas gradações que fomos vendo desde o movimento feminista, nas suas ondas, né? 4 ondas demarcaram assim, não é? Essa história. E nessa sequência, paralelamente, uma homossexualização crescente do mundo, dos mundos, dos afetos, das escritas. Hoje, uma travessia, né? Cross-gender, não é? Mostrando que é um espaço em que gradativamente nós vamos perdendo essa dimensão de sexo, né? A grande luta que precisa ser feita para se derrubar, não é, para serem derrubadas certas hierarquias, não é?
apontam no movimento desses combates importantes e das formulações estéticas que vêm, não é, nessas escritas, um movimento de romper as divisórias de sexo. Porque qualquer forma de dominação, segmentação, especificação nesse sentido é importante em certas circunstâncias, não é? Elas tendem a ser cada vez mais históricas, situadas, mas quando se expande a experiência, como nesse universo de linguagem, na própria vida, o que vamos assistindo hoje é a necessidade até de nós politizarmos, não é? Campos com as conquistas já em andamento, mas também nesse encontro mais plural entre as diversas orientações, porque todos estão sendo transformados nessa dinâmica de mutações, não é? A início se circunscreve assim uma identidade, não é, para demarcar um território de reivindicação, de conquista, não é, de virada de jogo, mas isso não se estratifica, porque cada vez mais as mudanças do homossexualismo atingem o heterossexual e faz com que se avance em experiência, em afeto, e mesmo que não haja escolha homossexual, não é, para a vida da sexualidade, os nossos sentidos são tomados por outros átomos, gestos, não é? Isso nos contagia imensamente, assim como toda essa transformação que ocorre, né, nesses cortes, viradas de sexos, né, cross-gender, não é? Esses transexualismos importantes, não é? Mas nada se paralisa, porque é o começo de uma grande transformação. E na escrita isso se acentua bastante. Não é? Há momentos em que há essa variação muito bem posta no livro Antiédipo. Acho que é um livro que deixa isso muito claro. O Marcelo também pontuou isso. Essa variação nossa que passamos de uma dimensão para outra, né? E até entre seres e não seres, objetos não eus, e nas sexualidades também somos muitos, né? Muitas, né? Nesse andamento todo criativo e dos afetos. Então, essa dimensão metamórfica que eu gosto muito de observar, viver e redesenhar, né? No campo da escrita, seja em qualquer linha, né? Na poesia, na narrativa, um desejo de atingir essa integralidade. Na real é essa, sabe? É um lado íntegro que vai ser dado de uma outra humanidade, que eu acho que está emergindo é isso. Nós estamos precisando, nessa experiência limite em que nós nos encontramos, redefinir mesmo esse devir do humano. Com as conquistas para além dos sectarismos identitários que são importantes para dinamizar questões, não é? Para derrubar acorrentamentos, né? Liberar o que é preciso, mas numa política da heterogeneidade e da mescla. É nisso que eu vejo a força. Ninguém conversa sozinho, só entre os seus iguais de gender, sejam quais forem as orientações. Porque o coletivo, as diferentes formas de viver sexualidade estão sendo contagiadas simultaneamente. E a força para a gente criar cada vez mais elos de abertura para uma vida
sem determinismo de nenhuma espécie, né? Então, isso se acentua no espaço da escrita. Realmente, eu adoro mulher que escreve, adoro a escrita porque tem um lado feminino, mas eu vejo que essas grandes autoras, e você citou Ana Cristina, que talvez seja a autora que tenha que mais contribua, porque ela ainda é um dos nomes contemporâneos mais ativos para essa mutação da questão feminina, mas das outras sexualidades, porque eu a conheci, não é? É uma diferença pequena nossa de idade. Eu sou do Rio, né? Já fui à casa dela, inclusive na casa onde ela morreu, em Copacabana, buscar artigos para uma revista feminina. De tanto que eu gostava, tinha esse envolvimento. Revista Almanac, que estava fazendo o levantamento das poetas do Rio. Ela disse: Olha, eu não vou entrar nesse livro, né? Eu não vou citar para não dar celeuma aí com a pessoa que organizou, mas porque tem uma tendência do feminino em marcar um fechamento. E o que ela buscava era justamente, ela disse, eu e a Krika Ohana, que é a irmã da Cláudia Ohana, e na época era uma jovem poeta que estourou assim e desapareceu também. Porque ela buscava o quê? O estético, a ternura, o receptivo no ato combativo, a pluralidade, o seu lado também marcante de um androginato. Ela era andrógena. A questão da morte dela, inclusive, tem a ver com tudo isso. Essa escolha, no início dos anos 80, ainda forte, nova para a mulher, não é? Porque era uma garota, né? Morreu com 31, não é? Que apaixonava todos, né? Não deixou de jogar um charme também que me extasiou, por onde passava, né? Mas tinha essa questão andrógena. Esse é o ponto, é o androginato que nos constitui, tá? Então, assim, hoje eu inclusive gosto do lado homem, porque a gente tem, pela nossa biologia, um dado, por mais que a gente se transforme, tem, mas adquire outros também, porque ninguém é uma coisa só, não é? Mas já se atendo à tua questão, eu diria que, mesmo nessa pluralidade, nesse múltiplo que eu sou, que somos, não é? Eu acho que tem um lado do homem que talvez esteja perdido, não é? O modelo macho que não existe mais, todo macho que se afirma macho tem problema nessa afirmação. A gente sabe isso é histórico. Imagina se fazer um discurso monovalente para regredir essa compreensão. Hoje o macho, que seria o macho, é aquele de fibra, é a integridade de qualquer escolha que se tenha. Nesse sentido, virou, porque a drag queen, é a boneca da noite, que seria o equivalente disso, por ser mais radical, ser mais íntegra nesse sentido, né? Então, o lado masculino que me constitui tem uma integridade que eu gosto de trabalhar para fora do machismo, não é? Que é o lado que se comunica com todas as sexualidades e valoriza a outridade, né? E eu gosto mais dessa palavra, até vem do Otávio Paz, do que a alteridade, que virou hoje um tag, né? Um nome de porta em gabinete de departamento de qualquer instituição universitária. Não é? A mais oficial fala em alteridade. Então, é nessa linha que eu acho interessante o íntegro do humano na sua variedade. Então, o masculino tem, como a mulher tem, como a drag tem, como, sabe, a mais escandalosa figura do homossexualismo, das suas combinações todas, de todo o nosso androginato, uma redefinição do humano nessa desvalorização dos seres
como hoje é um programa que aqui e ali aparece na violência do discurso oficial. Porque nós vivemos a baixeza, a repressão, a analidade mais primária, não é? Uma escatologia realmente doentia, demente, como um discurso que quer reprimir justamente o que não dá mais para transformar. Está no nosso corpo, é a integridade do humano sem sexo, eu diria assim. Cada vez mais indo para onde quiser, não é? Isso aí. E, inclusive, se sentindo muito bem nessa afirmação, no caso de um homem, nascido homem, qualquer escolha que ele faça, ele ser íntegro na sua escolha. Então, eu vejo assim. Eu gostei que você falou em variações do androginato, né? Eu quero Como? Você falou em variações, né? Variações, variedades, né? E falou no androginato. Que palavra bonita essa, androginato, né? É do campo cabalístico, você sabe? Isso. Olha só. Isso é uma resposta ao chorume que está aí. Você falou do chorume da política também, esse lixo que está aí, né? O androginato é a grande força. A mistura, engraçado, né? É uma coisa. O que a gente vive hoje, né? Como esse homem, né? Que está desaparecendo, né? Que resiste, né? Se sente ameaçado e que representa, né? O poder de uma certa forma hoje. E o homem que se dá por oposição, né? Natureza é o que não é homem, né? A mulher não é homem, né? E justamente a natureza e a mulher são assim, o que são constantemente violados, né, por esse poder que tenta se afirmar, mas que parece que é, assim, o último suspiro, né, de um projeto que não tem mais como vingar, né, que vai desaparecer, né, que eles tentam afirmar pela força, né, e pela bala, né, pela violência. Eu quero depois conversar mais com vocês e saber mais como na obra de vocês, isso aparece, esses temas aparecem, mas queria aproveitar deixa chamar o Lucas, que tem um trabalho, recentemente está com essa peça, né, que toca muito nesse tema, né, Lucas? Então, queria que você contasse um pouco para a gente desse seu trabalho também, que atravessa, né, que transcende, né, trans é o que vai além, né, transatlântico, e tudo mais. Então, queria que você contasse assim, por onde você tem andado e como que esses temas estão tocando a sua produção literária. Tá bom. Bom, primeiro eu queria dizer que esse tema que está aqui na nossa conversa é um tema que me atravessa bastante, assim, né? Principalmente ligado a essa questão da sexualidade. E acredito, de fato, que a literatura, mais do que as outras artes, inclusive, ela tem esse papel de gestação, né? De tocar numa subjetividade, de ir construindo uma subjetividade possível e de alguma forma, mexendo nesse lugar do eu, né? Nesse lugar de uma subjetividade, desse íntimo, né? Que nos constitui e na forma como a gente, assim, vê o mundo. Então, eu acho que mais do que qualquer outra arte, a escrita, né? Ela tem esse papel de presentificar uma subjetividade possível, né? Então, quando a gente pensa na questão do homem, quando a gente pensa na questão do homem, da mulher, que está intimamente ligado a uma questão linguística, né, uma questão da linguagem, inclusive o Paul Preciado, né, diz isso, que a primeira operação que a gente faz numa pessoa é quando a gente pergunta se vai ser menino ou menina, né, que vai nascer. Então, a literatura tem esse papel de não representar isso, mas apresentar uma forma de vida que seja outra, né? E fazer com que isso aconteça ali e não só represente como o mundo já coloca pra gente nessa questão do homem e da mulher. Mas ao mesmo tempo, aí chegando no trabalho que eu agora estou fazendo com essa dramaturgia e também falando do porquê, que é uma coisa que me toca muito, é que é algo que
também, de alguma forma, a gente acaba reproduzindo, assim, no sentido de compreensão de nós mesmos, né? Então, eu tive essa felicidade de poder explorar mais diretamente essa questão na peça que eu estou fazendo agora, que é do Não Ela, né? Na dramaturgia, na escrita, que eu fui elaborando bem esse momento do que me faz gozar, né? De alguma forma, do que me faz ter uma ereção, do que me faz conseguir pulsar um gozo para fora. E que é uma temática que sempre me interessou, né? O erotismo, a pornografia, isso pulsa muito na minha fruição artística, né? De um modo geral. Mas aí nessa peça, especificamente, eu verticalizei um pouco, né? Esse tema. E eu comecei a ver, porque eu namoro, eu namoro o Oli, que é uma pessoa trans, né? Transmasculina, e que eu tenho uma projeção sobre esse corpo bastante feminino, né? Eu olho para esse corpo e projeto nele uma mulher. E no momento do gozo, isso é presente também, querendo ou não, né? E também para o Oli, né? De alguma forma também o Oli se coloca num lugar feminino, às vezes, né? De colar nesse lugar da mulher, e às vezes ao contrário, também me deixo me afetar por esse lugar de estar com outro homem, como eu posso dizer, vai transitando, né? Esses espaços, vai entrando nessas zonas indeterminadas, né? Que é muito bonito. E aí eu fui explorando esse lugar que é bem o que a gente entende como natural, né? Aquele momento do gozo, aquele momento do gemido, como isso também é uma construção que a gente vai elaborando, né? Os próprios ruídos que a gente faz com a boca, de dor, seja lá o que for, é linguagem também, né? É esse ruído animalesco que toca esse lugar animal, mas que também a gente vai construindo esse lugar animalesco. Então, a construção dessa animalidade que eu acho muito interessante e que a literatura, ela, felizmente, elabora de uma forma muito potente, né, eu acho. Então, por exemplo, o próprio último texto teórico que eu escrevi, né, que inclusive foi para o nosso projeto Lápis, que é da Hilda Hilst, ela tem essa característica de trazer essa animalidade outra, né, de presentificar isso, de performar isso para, né, como um estado corpóreo, né? É uma fabulação que inventa um estado corpóreo do que você representar o mundo. O que você representar o mundo é representar o homem e a mulher, que é o que acontece, digamos assim, numa coisa mais no realismo, né? No realismo, esse lugar do homem e mulher está muito dado e você passa por isso de uma forma mais sem atrito, sem você perceber essa latência, né? Dessa animalidade em construção. E aí eu sinto que a literatura ela passa muito nesse lugar. Eu como homem que escrevo, homem cis, né? E esse lugar de que me faz ter prazer, também uma pornografia que me foi construída, né, digamos assim, esse lugar da mulher que me interessa muito, né, fazer esses mergulhos, depois voltar e fazendo porque na escrita possibilita essa abertura maior, né? De fato, como o Maurício, como o Marcelo também estavam comentando, eu acho que é muito a experiência da qual eu tenho com a literatura que está nesse lugar de expansão mesmo, né? Dos corpos. Então é um pouco como eu vejo, assim. Muito interessante. Vou aproveitar para chamar o Felipe, que também tem essa pesquisa nesse tema, também está escrevendo e atravessando esses temas para emendar a conversa, Felipe. Eu queria antes pedir desculpa para vocês, né? Perdão, eu vou ter que sair mesmo. No meu compromisso que eu havia dito, né? Mas eu queria comentar uma coisa antes de sair. Estou muito curioso, muito instigado em conhecer seu trabalho, Lucas, o seu também, porque depois eu vou ver a gravação, né? Vou pegar num outro tempo essas vozes aí, que é um trabalho em cima da experiência, né? Da epistemologia, da experiência do corpo, né? Pô, isso é interessante. Isso aí, depois, pô, quero conhecer esses textos aí. E a pornografia, ela se coloca como uma mitologia também. Ela vai criando suas mitologias, né? Isso é uma coisa interessante que você colocou ali. Tem uma mitografia e uma mitologia da pornografia também.
ela tem um lugar assim que talvez para mim às vezes, né, se aproxima até de uma certa acesse para fora da linguagem, na sua potencialidade, sabe? Tem um potencial dentro da pornografia que ainda não foi explorado. Uma vez eu liguei para a Eudailce, né? O telefone ligava para ela às vezes, e eu coloquei isso aí. E ela falou muito batalha e tal. Ela e o João Gilberto Nol tem um livro porque eu estava lendo um dia desse, eu acendo os afagos, né? De um homem que se transforma em mulher. Acho que um dos últimos trabalhos do João Gilberto Nol. Para ele também era muito importante a pornografia. E eu pesquisando isso também. É fantástico isso que você falou, Lucas. Essa experiência, essa linguagem que esbarra no ato, no gesto na experiência. Né? Realmente o gozo é um problema. Porque tem uma estase do gozo, um lugar que fica parado, se repetindo no looping, sem gerar diferença alguma, sendo estratificado, como colocou o Maurício que a estratificação é um problema sério, inclusive na política. Viu? Tem esse lugar binário. Isso é uma coisa que eu vou escrever. Eu quero começar esse trabalho porque já me sinto influenciado por ele sem ter lido. Vamos dizer assim, né? Tem um afeto nisso aí, entendeu? E a dimensão da afetividade eu acho a mais importante. E é uma dimensão onde não é possível estratificação. Tem as variações, que o Maurício colocou. Quer dizer, são campos de aberturas. Aberturas para a diversidade, né? É a palavra também de ridícula. Né? Diversidade e alteridade vão virar ministério daqui a pouco. Vai ter o Ministério da Alteridade e o Ministério da Diversidade daqui a pouco. Estamos vendo a crise do macho, a crise do poder, esse poder desse macho alfa. Eu acho que isso é bem claro para mim. Essa crise do masculino é irreversível. Nós não falando nós não falando de dentro de uma fresta, que aponta para uma abertura enorme de diversas metamorfoses, que são incanceláveis e irreversíveis. Né? Isso eu queria dizer que estou muito feliz de ter participado com vocês aqui. Feliz de estar. Nós estamos misturados aqui, homens, mulheres, homens, tudo misturado, né? Jaguares, orquídeas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Lamento ter Obrigada que a você sair mais pela cedo. participação, Ariel. Que bom que você pôde vir. Então, até mais, gente. É isso. Até mais. Marcelo. Até mais. Oi, Ana. Primeiramente, eu queria te parabenizar, né, pela idealização desse evento, né, com esse tema tão importante. E fico muito feliz de estar aqui com outros escritores, né, o Maurício, o Marcelo que saiu e o Lucas, que estão trabalhando esse tema nas suas obras e está buscando essa literatura que rompe com esses binarismos, né? Queria dizer que desde o começo, né, agradecer pelo convite, desde o começo, quando você me convidou, falando um pouquinho sobre o projeto, eu tive essa afinidade com o que você pensa, né? Dessa coisa que você falou de quando está lendo uma obra, de ter essa noção de escrita feminina e uma escrita masculina, em muitos casos isso passa por mim também, né? Às vezes lendo algo e fala, nossa, foi um homem, o autor é homem, mas nossa, não parece que é uma literatura feminina, né? E, por vezes o contrário, né? Então eu acho que ainda tem muito, né? Eu acho que esse binarismo ainda existe em muitos casos. Eu acho que a gente está buscando ainda romper com isso, e só a presença, né, só de ter essa discussão aqui, eu acho que é um alento, e saber que está sendo buscado através, enfim, de laboratórios como o Lápis, né? Essa busca por romper esses binarismos está sendo buscada. E quando eu vejo essa diferença, eu sempre me perguntava, né, mas o que tem aqui que me faz ver essa obra como feminina, ou uma obra, nossa, foi escrito por um homem, ou foi escrito por um homem, mas não parece, né? E eu acho que o que mais pegava para mim, é algo que eu tento cada vez mais, né, nos últimos textos, mais evidentemente, buscar quando eu escrevo, essa permissividade do sentir masculino, né? De o que seria para mim, né, uma literatura que eu percebo como masculina? É uma literatura que você percebe ali umas marcas de nesse bloqueio do sentir, uma literatura que não se permite o sentir masculino, seja na própria escrita e seja como concebe os próprios personagens masculinos. Então são isso que o
que o Lucas falou, né, do gozo, do prazer, são personagens que, quando se permite o sentir, quando se permite o gozo, por exemplo, o desejo, é muito relacionado com uma ideia de poder, né? Nossa, sou o grande fodedor, não sei o que. Não é alguma coisa que em que se discute o desejo, em que se discute o prazer pelo prazer, né? É um prazer, é uma relação prazer-poder que está ali inserida, que está ali implícita, né? Em muitos casos, o sentir masculino até aparece, né? O homem que explicita de alguma forma o sentimento, mas em muitos casos isso vai até a página 2, né? E se você percebe que essa manifestação do sentir, essa manifestação de um sofrimento, está muito relacionada, está muito na esfera ainda de um deboche, está muito com essa marca ainda enfim, eu não, essa falta de permissividade é tão grande que às vezes mesmo quando ela é colocada, ela é estancada, porque não, eu posso até aqui só, né? Para além disso, isso vai desvirtuar, né, vai parecer que não enfim, algo, enfim, existem uma barreira ainda para esse sentir, para essa manifestação do sentir masculino, né? Então eu percebo isso mesmo em obras em que isso é manifestado. Mas, e essa busca, né, agora já entrando um pouco na minha obra, nos autores que eu busco ler, enfim, no texto que eu cada vez mais busco escrever, eu percebo, até para fazer a seleção que você me pediu, que cada vez mais os meus personagens, quando manifestam um deslocamento desse binarismo, né? Eu busco que personagens masculinos e femininos cada vez mais se desloquem de uma performatividade, né? De algo esperado, de uma regra, de algo que seja esperado desse binarismo de gênero, né? Então, diante dessas mutações nas sexualidades que o Maurício falou, diante de todo o avanço, né, as questões que surgem cada vez mais, eu acho que a gente tem que buscar uma literatura que rompa, né, realmente com essas vozes que a gente já está tão cansado de ouvir, né? Eu acho que essa voz tipicamente masculina que a gente falou é algo que é martelado na gente, que a literatura que foi tanto tempo hegemônica, e é uma voz muito conhecida, que todo mundo sabe que todo mundo é uma voz que está ligada a essa ideia de poder, de não se permitir ficar em segundo lugar, né, que tem que ganhar sempre de tudo, tem que estar ocupando posições sempre de poder e de vitória, e enfim. E essa voz a gente já conhece, a gente não precisa reproduzir ela mais. A gente tem que buscar uma voz, uma literatura, né, com essa força que a literatura tem, que foi apontado pelo Lucas, né, pelos colegas, aproveitar essa força da literatura para dialogar, para trazer esse homem, esse masculino, e mesmo esse feminino, em diálogo, enfim, em harmonia com todas as mutações nas sexualidades, de tudo que o mundo, né, já evoluiu em termos de debate com relação a isso. Né? Eu acho que essa busca vale para você escrever sendo homem, mas buscando na sua escrita ser mulher, ser planta, como o Marcelo Ariel falou, né? Ser bicho, ser o que se quer. Né? Eu acho que de buscar isso, de se permitir isso, e de ser múltipla, de expandir. Eu acho que a palavra é expansão. E eu busco ler isso e busco cada vez mais que a minha literatura busque essa expansão, essa multiplicidade de vozes e de rompendo com esses binarismos. Maravilha. A gente tinha combinado, eu separei uns trechos que vocês mandaram aqui para eu ler, mas eu acho que seria melhor se vocês lessem. Vocês gostariam
não sei se vocês estão preparados de ler um trecho e a gente comentar, assim, para a gente ver como é que isso está se expressando na escrita de vocês. Tá fácil? Se o Felipe já tiver fácil, podia até ler para a gente um trechinho. Só um segundinho, Ana, estou buscando aqui. Uhum. Se vocês puderem buscar também, Maurício, Lucas, um trecho, se vocês preferirem, eu tenho separado aqui, mas gostaria, me deu vontade de ouvir vocês lendo. Eu separei aqui um trecho, um dos que eu enviei. Então vamos lá com o Maurício, que já está na mão. Vou inventar um nome todo meu, só para mim, para chamar o que está em você, mas só se encontra na minha mão. Principalmente quando sei a fome que Nick passou. Nick? Sim, para não ficar longe de você, sendo outro, porém, like a nickname. Ou talvez Nickel. Assim só troco uma letra do seu apelido, Niro original, e ainda brinco com uma forma feminina escondida sob o prenome do homem. Algo que está aí, mas se dá pelo avesso, like an underground, on velvet. Eu falo nisso porque a rua muito me inspira. Vai se recuperando aí com seu Moca, porque vou aproveitar que estamos na Broadway e comprar calças bem apertadas. Como assim? Não para mim, nem para você. Em nome de Nico, isso sim. Tenho algo para dar o que de comer. Niro atuará como simples modelo, a ponto de estourar o cabeçote dentro de uma Saint-Tropez de couro puro. Estou achando interesse seu jeito. Eu estou achando interessante o seu jeito de me tomar por inteiro, quer dizer, sem me considerar, focando apenas uma parte, como se fosse o eixo de tudo, sem ter nada mais comigo. Nunca pensei que a cidade centro do desastre de nossa era me levaria a prazeres tão imediatos, colhidos de um pé de coxas tão antigo, desde os ares de escola. Desde quando se chamava Guanabara, o que se nomeia hoje apenas a Bahia. Bem onde iniciamos essa trepação com intervalos para recomeçar com toda a força de arremesso, mais língua macia, receptiva em cada dobra. Tudo que é veia e esguicha. É aqui que eu te amo cada vez mais. Eu te taro enquanto você vai babando tudo de mim. Mama até o fim, transborda e faxina. Deixa meu talo bem seco, ferida falsa, vermelhidão viva. São três. Um trecho do Braulio Pedroso, né? Braulio Pedroso, novela da noite. Gostaria de comentar um pouco sobre esse romance? Esse é um... eu desenvolvi essa linha que foi muito interessante porque o ponto de partida do livro, além da minha admiração por ele, é que eu fiz uma entrevista com Braulio Pedroso em 1984, na casa dele. Depois eu soube que essa casa era do ator Cláudio Marzo. O Braulio era um homem tristonho que tinha assim um problema de locomoção
e esse escritor incrível. Mas, assim, eu fiz a matéria porque eu produzi um programa de teatro na Rádio MEC do Rio, e ele apresentou a peça Nicolau. Eu fui ver e gostei muito, e fui conversar com um dos maiores ídolos para mim desde a adolescência, e ficou aquilo junto, né? A novela Beto Rockefeller, claro, quando eu tinha 13 anos e via no fim da noite, porque no Rio passou muito tarde a novela. Passava às 22 horas e eu tinha que ir para a escola 15 para as 8 lá. Então, a peça Nicolau é sobre um falo que está para além do seu dono, colocando entre aspas, daquele que o tenha, daquele que, né, do corpo daquele homem. Nicolau é esse falo que está para além do controle dele. Então é um desmembramento. E quando eu fui escrever o romance, eu tinha algumas hipóteses e tal, mas esse dado, porque a peça é muito importante, essa divisão, né? Isso que a Vital Ronel chama até, em termos da força do falo depois de Lacan, hoje se tornou um falo fêmea, que não está mais no homem, né? É um falo que atua como fêmea no próprio homem e na mão das mulheres e de outros homens, mulheres, homens, mulheres, homens, homens, mulheres, 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 enfim. Então é isso, é uma sequência. Isso me pegou muito forte no livro, porque ele fala muito das divisões de classe, né? A linha do trabalho dele é toda em cima da farsa. O Beto Rockefeller, que é essa novela né, feita por quem revolucionou a TV, Braulio Pedroso, é de um cara que na época trabalhava como vendedor de sapatos na rua Teodoro Sampaio. Você vê o que é a vida. Hoje essa rua é da minha vizinhança, né? Uhum. Então é um livro que me toca muito porque é o personagem que se faz passar por rico, que vai para a Rua Augusta, que é tão perto da Teodora, que pelo menos nesse trecho que a gente mora, né? Jardim Paulista, Pinheiro Jardim Paulista, mas na novela era um fosso social enorme. A Teodoro Sampaio era uma rua de comércio muito popular, e a Rua Augusta era onde estava, né, o jet set da época. Uhum. Então foi Muito bom. nessas divisões que eu fiz, o livro caminha muito por aí, né? E o que acontece com o meu personagem, que é o entrevistador, eu tirei um pouco de mim, mas virou outra coisa também, que esse homem tem o seu pau cultuado, né, por uma namorada da época da faculdade, que acaba se tornando uma novelista, mas ela que vira o jogo da coisa toda. Então, só lendo o livro. Deixa eu ver. O Felipe é um noveleiro também, né, Felipe? Tem aí seu trabalho passando pela novela, então, sem nem dar, aí ler-se um trecho, não sei se você vai ler desse trabalho que você está desenvolvendo agora, ou de passados, Sim, né, e comentar. localizei ele aqui, Ana. Eu localizei aqui, o trecho que eu vou ler é o que foi publicado no blog, no site agora, né, do Lápis, que eu indico para todos acessem também, que está muito bom. Vou ler aqui, então, do romance Mil Vidas Te Daria. Romance que eu estou desenvolvendo no laboratório. Você pode repetir o título? Da pesquisa do mestrado. E logo depois de acordar, de fixar bem os olhos à sua frente, a cortesia do divórcio lhe mostrará suas novas instalações. Um cômodo com 8 ou 9 metros quadrados será para ele agora o dormitório, a sala de reuniões, o escritório, o quartinho das visitas e, por que não, a copa. Só não será também o banheiro e a cozinha por meras questões de ordem higiênica que até mesmo os divorciados insistem em ter. Será tudo muito prático, lhe mostrará o anfitrião. Qualquer visita, se elas ainda existirem, o divórcio não costuma ser muito simpático às visitas, poderá conhecer a sua nova habitação em apenas alguns passos. Vejam ali a cama,
Vejam ali o guarda-roupas, vejam ali a escrivaninha. Poderão haver molduras também. Você sempre não sonhou com uma casa com jardim? Pois bem, fique à vontade, poderá pregar um Monet imenso naquela parede dos fundos. Uma reprodução das mais baratas, é claro. Pregar não, colar. Os pregos danificam o imóvel e é sempre bom lembrar que o quarto é alugado. E às 3 da manhã, o divórcio te cutucará no ombro esquerdo e te lembrará que agora você não dorme mais, que tuas pálpebras já não fecham e que já adquiriram cor de carne cozida. E às 3 da manhã, a ansiedade te dará um choque elétrico nos dedos dos pés e te fará lembrar que já não há mais possibilidade de repouso. Tuas pernas já foram adaptadas para não pararem mais. Mesmo quando você insistir em deitar, porque afinal é noite, está escuro, e houve um tempo em que nessas condições você costumava se deitar para dormir, mesmo assim, suas pernas se mexerão tresloucadas, sem destino, sem propósito, apenas porque já não podem ficar paradas. Às 3 da manhã, o divórcio te sussurrará docemente na porta de teu ouvido, e cada palavra sussurrada pelo divórcio lhe soará como um mantra. Cecília não se lembrará mais de você, você não vai acompanhar Cecília crescer, Cecília chamará Tião de pai. E você se lembrará de que viu em algum lugar, um daqueles programas dominicais que só pessoas como você assistem, que a memória é algo que só é desenvolvida de todo a partir dos 3 anos, e que antes disso não nos lembramos de nada. É tudo um grande e infinito vazio. O mesmo vazio, o divórcio te fará crer que você vai se transformar para Cecília. E logo você será apenas um estranho no porta-retratos, se ainda houver porta-retratos, porque tamanha deve ser a determinação de Silvana em apagar qualquer vestígio teu e logo a de queimar cada fotografia. E depois de te dizer isso, o divórcio terno como um pai te dará um beijo na testa e ajeitará tua coberta. Dará 2 ou 3 passos em direção à porta, com a intenção de te deixar um pouco em privacidade, só você e a ansiedade. Mas você já se afeiçoou a ele, implorará para que ele fique. A cama é pequena, mas se apertarem bem, é provável que caibam os 3. E assim, com o divórcio sentado na cama, ao teu lado esquerdo, te olhando com um sorriso eterno no rosto, e com a ansiedade alinhada aos teus pés, os dois velando cada hora de seu desespero noturno, você manterá o olhar sempre fixo no teto mofado, esperando a manhã chegar, tentando imaginar no que Cecília estaria sonhando naquele momento. E o bar será sua segunda casa. Seu bar do oscilar, como seus amigos dirão, os que ainda restarem, se é que restará algum, já que o divórcio não costuma tolerar concorrentes. E quando você estiver no bar, tarde da noite, são mais 2 ou 3 velhos palitando dentes ou cantarolando boleros. Quando as portas já estiverem baixadas e o dono bigodudo começar a te olhar de modo insinuante, como quem diz ou fode ou sai de cima, o divórcio sentará ao teu lado e pedirá uma cerveja, encherá o seu copo e o dele. Gentil como ele só, encherá o seu primeiro. Entre uma bebericada e outra, ele lhe dirá coisas, lhe aconselhará ficar o máximo tempo possível naquele bar, porque absolutamente qualquer outro lugar do mundo, e o divórcio até deixará escapar um pouco de saliva ao lhe lembrar disso. Será melhor do que aquele seu quarto alugado, de paredes mal pintadas, mobiliado apenas com aquela sua patética cama-box de solteiro, do guarda-roupa meio mofado de 2 portas e de uma reprodução já meio amarelada de um dos quadros mais amarelados de Van Gogh. E você virará aquele copo e o próximo e pedirá outra garrafa, porque o divórcio lhe ensinará muitas impensáveis coisas. Entre elas beber, mas beber mesmo, quantas garrafas forem preciso, e sem fazer aquela sua tradicional cara de recém-nascido tomando remédio. E beberá até a companhia do divórcio lhe parecer aceitável, tolerável, por que não dizer desejável, mas você precisará tomar cuidado, bastante cuidado, porque depois da 7ª ou 8ª garrafa, será você quem vai cantarolar o bolero e pedirá um copo para cada um dos velhos. Chamará o dono bigodudo para beber com vocês, abrindo para isso o seu melhor sorriso. Buscando esticar o tempo até o fiapo, especulará com ele sobre a genealogia dos hebreus, a mecânica dos helicópteros ou a qualidade das hortaliças. E ao menor sinal da hesitação do bigodudo, você passará a propor coisas, seduzi-lo com partidas de sinuca, de xadrez, quem sabe. E assim que o dono do bar rumar fraquejante em direção à porta, a chave em riste, você ouvirá as primeiras notas do tema de abertura do filme noir, que nesse momento vai começar na TV que nunca é desligada, logo acima da geladeira de refrigerante. Lembrando que é noite, que você está num bar sujo e que ninguém, absolutamente ninguém, te espera em casa.
Quer comentar um pouco a Então, esse obra, é o um, texto? então, esse é um texto de um homem, então, que está passando por um processo de divórcio, né? É recém-descoberto que isso está na iminência de acontecer. E tem esse trecho que eu li que é uma parte mais reflexiva, né? Aquela coisa que eu falei do homem que não nega o sofrimento, que busca desenvolvê-lo e passar por ele, né, ao invés de rejeitá-lo. Mas, como você disse, tem a parte, tem a intersecção disso com o audiovisual, né? É um homem que se coloca como que é um espectador de telenovela, né, que é historicamente ligado ao feminino, e é um homem que se coloca tentando passar por esse processo de divórcio à luz dessa cultura televisiva, à luz daquilo que ele vê na TV e como ele relabora aquilo que ele vê na TV em todas as suas variações, né? Tem um foco na telenovela, mas também passa pela telesérie, ou mesmo pelos programas vespertinos, que às vezes tem também ali sua novelização, digamos assim, né? Tem a sua narrativa ali dia após dia sendo contado, às vezes em diálogo com as narrativas também do jornalismo, né? O jornalismo segue também o seu roteiro ali, né? Então tudo que ele passa ali por sua cultura televisiva, ele vai utilizando para ressignificar o seu processo de divórcio, para se reerguer, se colocar de novo na vida e buscando assim os seus novos caminhos, né? Então tá em desenvolvimento, né? Junto com a orientação do Maurício nos laboratórios de criação e junto à teoria também que passa por todos esses temas. Ouvindo você e o Maurício, eu fui, né, e tudo que vocês disseram que foi tão importante, né, e projetou tão para frente, que qualquer classificação agora como masculino ou feminino soa como insulto, né, muito redutor, né, e aí dá para perceber nessas duas leituras que a gente teve agora já uma linha de fuga, um ponto, um escape, né, para um outro lugar, né? Muito interessante isso. E aí queria passar da novela para o teatro, Lucas, se puder ler também um trechinho para a gente. Perfeito. Eu tinha passado para você, né, Ana, um trecho da dramaturgia que era um fragmento, mas eu vou preferir ler aqui uma coisa que me ocorreu agora, é uma parte da peça que são perguntas, porque é uma peça de cunho performativo, então, em diversos momentos, os corpos em palco, eles estão num estado que não é de falar um texto decorado, né? Para justamente elaborar esse lugar das perguntas e tudo. Então, essa parte eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Aí eu vou ler as perguntas, teoricamente o texto seria o que eu responderia na hora, né? Só cada dia uma coisa. E aí eu vou ler as perguntas de um dia de uma apresentação que teve, que eu acho muito legal. As perguntas por si só já algumas questões interessantes. Achei maravilhoso que você vai ler as perguntas e depois a gente vai para as perguntas. Ó, que desenho bonito. Outra pergunta, então. Quais momentos você sentiu mais tesão por mim? Quais momentos você sentiu mais admiração por mim? Quais momentos você sentiu mais amor por mim? Você acha que eu sinto tesão por você ser um homem? Você acha que eu gosto da proposição em que você é o homem da relação? Você gosta da proposição em que eu sou a mulher da relação? Você acha que eu gosto da proposição em que eu sou a mulher da relação? Você acha que eu gosto da proposição em que eu sou o homem da relação? Como você gostaria que eu fosse? Como você me descreveria para alguém que nunca me viu? Como é falar sobre mim para pessoas que não me conhecem? Como é falar sobre nós para pessoas que não nos conhecem?
Como é ver meu corpo e minha pessoa mudando a cada dia? Você se sente desconfortável fazendo essa peça? Você acha que eu me sinto desconfortável fazendo essa peça? Você acha que eu gosto do título Não Ela? Então são essas perguntas. Já não são mais essas, mas porque a gente vai sempre atualizando, né? De acordo também com o nosso relacionamento, tem esse jogo. Mas acho que, para o momento, são perguntas bastante instigantes, assim, que fazem com que a gente... a hesitação na hora de responder, isso já diz muito, né? Do nosso mundo. Então, das experiências que eu tive em palco, esse momento é um momento em que, claro, eu tenho que falar com uma negociação com o público também, de alguma forma, pensando nesse lugar social, mas também pensando o que eu de fato sinto. Então isso entra meio que num curto-circuito, assim, que cria hesitações, cria formas de nomear que são muito, muito curiosas, né? E aí, claro, são perguntas que, obviamente, são irônicas, né? Quem é o homem da relação? Você me vê como uma mulher, como um homem. Só que, ao mesmo tempo, não, né? Porque isso opera na gente. Então, um tipo de experiência que a gente tem trabalhado bastante, assim. Da mesma forma com que a pergunta dessa conversa, ela é irônica, né? Ela é o que é escrever sendo um homem, né? É uma pergunta que é um pouco absurda também, se for parar para pensar em termos de literatura, né? Em termos de escritura, mas ao mesmo tempo é curioso porque no social é algo que está sempre em disputa, né? Eu acho que o nome homem é um nome que está em disputa sempre, né? É um nome que a gente também precisa sempre pensar sobre, né? E trazer outras possibilidades para isso, né? Então, hoje em dia, né? Assim, na vida social, acho que o lugar da mulher tem ganhado um papel assim nos últimos anos, assim, muito, muito potente, né? E agora, com também um pouco mais recente, esse lugar da sexualidade, né? Do homem como uma pessoa que também menstrua, né? No caso de um homem trans. Então, essas possibilidades de você nomear esse nome, né? Essas definições, elas são muito interessantes. E acho que o teatro, principalmente, a literatura está nesse lugar feliz de você ir moldando isso e nesse lugar prévio, né, para ir conseguindo elaborar. O teatro, especificamente, hoje eu tive no ensaio... olha, está aqui. Olha daí. No ensaio a gente estava com um exercício muito específico do teatro, que era a gente estava trabalhando com essa moça que é uma provocadora, a Kenia Dias, né? Ela tem esse trabalho de corpo. E aí, então, eu ia fazendo movimentos e olhe, como se estivesse cego, e ia sentindo os meus movimentos, né? Então, eu ia conduzindo. E depois o contrário. E a gente ficava com essa memória depois do movimento do outro. Então, olhe, depois reproduzia o meu movimento. E, claro, pensando também nesse lugar, né? Do homem cis, digamos assim, desse papel do homem cis na peça. E aí, como isso sai no corpo e depois como isso reverbera no corpo de Ollie, depois no meu. Então, vai tendo essas transmutações que são muito saudáveis, né, no lugar, assim, político mesmo, né? Então, acho que é uma potência política, de fato, né? A gente vai investigando nesse lugar. Maravilha. Bom, queria pontuar que a gente está com a presença aqui da Ellen, da Amaral Silva, nossa colega também do laboratório, a Carolina Zupo, também colega, as duas escritoras, e o Oliver, né, companheiro do Lucas. E aí, gente, agora é um espaço aberto para perguntas, para a gente ter algumas interações, alguém quer colocar fazer alguma colocação, observação, as meninas também que não participaram desse assunto até agora, meninas que quiserem entrar na conversa, estão convidadas. Boa noite a todos.
adorei ouvi-los, assim, gostei. Eu já tinha lido algo, eu cheguei a ver o Não é Ela, do Lucas, daquela primeira apresentação. Um privilégio poder estar trocando aqui com vocês hoje. E eu estava me lembrando, eu concordo com o Ariel, tem algo de desvanecido, que já era, que não procede mais nessa questão de gênero. Dá para concordar muito com o que ele fala. Se bem que tem os outros vetores da nossa convivência, né? No sentido de que ainda tem, inclusive, a permanência, né, dessa questão de alguma sexualidade institucional já me soa violento, já está soando violento. E o que a gente tem aí dessas aberrações é talvez um urro, um esperneio desse macho que perdeu o lugar. Me parece que a Helena Vieira vai tratar, né, dessa figura bolsonarística, que na verdade é um macho esperneando porque já perdeu o seu lugar. Então, a arma que ele tem, provavelmente, é essa, de gritar, de maltratar, de ser violento mesmo. É o papel que tem restado, né? Então, eu gostei da experiência do Não Ela, e eu me lembro também de uma peça da Janaína Leite, que acho que até foram encenadas no mesmo espaço lá da diversidade, é o Stabat Mater, né? Que me parece que ela também está destruindo esse limiar colocado, violento, né? Principalmente para a mulher, né? Porque a gente tem, é muito concreto essa questão do feminicídio, é muito banal, às vezes, essa questão machocêntrica que ainda aparece, né? Como essa peça fora de lugar que ainda persiste, né, socialmente aqui no nosso cenário, infelizmente. Mas eu adorei ouvir essa presença também desvanecida nas narrativas de vocês, nessa suavização desses cortes, desses traços e divisas. E só isso que eu ia falar, era mais um comentário. Foi um prazer estar aqui, ouvir vocês, e até logo. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou um comentário? Eu estou muito reflexiva também depois dessa mesa, né? Pensando em tantas coisas que vocês falaram, dessas relações, né? Entre essas múltiplas possibilidades e tudo que se é ao mesmo tempo, né? Acho que o Maurício trouxe na fala dele e o Lucas no texto dele também deixa isso palpável, né? Que a gente é muitas coisas ao mesmo tempo. Então, e ver na literatura esses homens, desse falo que vai para além de si, desse homem saindo de uma relação, desse homem dentro de uma relação, enfim, quais são as relações que a gente faz com o outro, com a gente mesmo, com a construção tanto social quanto linguística, né, de nós, dentro dessa questão de papéis. Então, também estou super pirando nas reflexões aqui, queria só agradecer a essas falas e a esses exemplos de muitas masculinidades possíveis, que eu acho que a gente precisa muito, né? Porque, de fato, se o machão não tem mais lugar, a gente precisa ocupar esse espaço que está sendo deixado pelos machões que estão demodê, né? que estão perdendo espaço, essa hegemonia. Então, acho que todas as falas e as leituras vêm ocupar esse espaço mesmo, né? Então, olha como dá para ser dessa forma, dá para ser dessa outra, e tantas mais que a gente não vai pensar, né? Só para abrir, pluralizar. Parabéns pela mesa, parabéns, Ana, por organizar, por idealizar. Adorei. Obrigada. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Tá todo mundo bem? Então, eu também quero agradecer muito a participação de vocês. Foi muito rico para mim, eu tenho refletido muito sobre esse tema e já me jogou por um outro lugar. E
Bom, e é isso, obrigada, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvido aí. Obrigado. Obrigado, Ellen, mais uma vez, parabéns pela idealização e pela apresentação muito boa. Obrigada a você. Foi um prazer, gente. Obrigado. Boa noite, Obrigada. tchau. Muitas graças. Boa noite, Boa noite, gente. gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu vou parar de gravar aqui, se vocês quiserem ficar e pro happy hour, eu vou parar de gravar aqui. Fala boa noite pro público, ou bom dia, boa tarde, Bom dia, boa tarde, madrugada, boa noite. que horas vocês estiverem nos ouvindo ou assistindo. Então, obrigada a todo mundo. E não é aqui que para de gravar. Interromper a gravação. Pronto.